Alô, alô, Planeta Brasil. Estamos em época de renovação, tanto espiritual como profissional. Assim como o ano fiscal, o ano letivo do Japão também começa agora em abril. E essa também é a época em que o país recebe uma das manifestações mais singelas da natureza. As flores de cerejeira já podem ser apreciadas em quase todo o país. O costume japonês de contemplar o sakura se chama hanami. E são mais populares quando as flores começam a cair. Presenciar a florada das cerejeiras é entrar em contato com a essência do povo japonês e suas tradições. Bom, hoje o nosso programa vai falar sobre um escritor, mas que vive do seu trabalho numa fábrica. Muita gente já leu o seu livro, mas poucos conhecem a batalha desse romancista que vive lá em Gifu. Muito talento, um pouco de sorte e uma vida de batalha. Assim, podemos resumir a vida do escritor Evandro Raiz Ribeiro. Pernambucano, natural de Recife, Evandro é autor de um único livro, Não Deixe o Sol Brilhar em Mim. Uma obra que foi lançada no Brasil no ano passado e já vendeu mais de 4.000 exemplares. Eu sou pernambucano de Recife, né? Vivi a minha infância entre Pernambuco, né? Meu pai, né, é da Paraíba, né? Também tem ligações lá com Alagoas, então eu vivi, né, minha infância toda no Nordeste, né? Nordeste do Brasil, tenho muita saudade lá da Paraíba, João Pessoa, cidade da minha avó, né? Recife também, né? E aos 13 anos, né, quando meu pai faleceu, eu fui morar em Santo André, né, lá no ABC Paulista, né, um local também que eu gosto bastante, que eu considero, né, como minha segunda terra natal. Evandro conseguiu realizar o sonho de muitos escritores iniciantes, de ter uma obra publicada comercialmente. Isso porque muitas editoras brasileiras preferem investir nos sucessos de vendas que vêm de fora, principalmente dos Estados Unidos e da Europa. Eu nem sonhava que o meu livro seria publicado, né? Você publicar um livro, seja no Brasil, no Japão, em qualquer lugar, é difícil, né? Então o ponto principal foi a editora, né, que apostou no meu trabalho. O fato curioso é que o Evandro mora no Japão há 20 anos e nunca retornou ao seu país natal nesse período. Portanto, acompanha de longe o sucesso da sua obra. Olha, meu livro está vendendo em todas as livrarias do Brasil, né, Saraiva, Culturas, as mais importantes, Siciliano, né? Inclusive, por exemplo, esses dias minha tia, o livro foi lançado, a editora do Rio Grande do Sul, né? E meus parentes que moram lá em Recife, eles foram na livraria e conseguiram comprar na livraria, né? Lá em Recife, então tá por aí, tá no Brasil todo, né? No passado, Evandro trabalhou durante 10 anos como bancário em São Paulo. Também chegou a ter uma empresa de reforma de móveis e estofados. Negócio que estava indo muito bem até a chegada de um plano econômico, nos anos de 90 a 93, criado no governo Fernando Collor de Mello. Plano que ficou conhecido pelo congelamento de preços e o confisco de 80% do saldo das contas correntes e das poupanças dos brasileiros de todo o país. Eu vim por causa do plano Collor, aquele famigerado plano Collor, né, que ele não me pegou, né? Ele não pegou, mas ele pegou as pessoas que eram meus clientes, né? E numa época assim, né, que eu estava justamente, o serviço estava começando a melhorar, né, que você pensa assim, né, trocar, né, para um lugar melhor, tal, foi justamente quando eu fiz isso e foi justamente depois que eu fiz essa experiência assim, de mudar para um lugar melhor que veio o plano Collor, tirou o dinheiro dos clientes, os clientes pararam de fazer pedidos e em questão de poucos meses assim, a única solução que eu tive foi vir para cá. A sua esposa é descendente de japonês, o que facilitou as coisas para entrar no Japão. De 92 para cá, o Evandro sempre trabalhou em fábrica. Eu estou há 20 anos no Japão, né? E na verdade eu trabalhei em poucas empresas. Na primeira empresa que eu cheguei aqui eu trabalhei 11 anos, né? E fora um pequeno período, né? Quando O que você fazia? Lá era obras, né? Obras na rua, né? Trabalhava em obras, construção civil. Em seu emprego atual, Evandro trabalha com máquinas para cavar túneis. Ele é o chefe de equipe. Eu tenho hoje um cargo de responsabilidade na empresa que eu trabalho, né? Eu comando assim tanto brasileiros como japoneses também, né? Poucos, né? Mas comando assim, né? Eu supervisiono, né, o serviço das pessoas, né? A firma me deu assim uma oportunidade, né, diferente, né, de você trabalhar por aí empreiteira, que você não sabe nem se você vai estar trabalhando no dia seguinte, né? Que você faz um contrato de 1 mês, 2 meses. Não, aqui você tem tranquilidade, né? O pessoal reconhece o serviço que você faz. E para chegar a esse cargo, o pernambucano se esforçou.
estudou japonês, frequentou cursos de especialização no trabalho e procurou se integrar à sociedade japonesa. Um ponto principal que eu gostei, né, do Japão é você viver assim em comunidade, né, que você precisa respeitar o espaço das outras pessoas, né? E na verdade a gente no Brasil, né, tem mais aquele, como não posso dizer assim o jeitinho brasileiro, mas as pessoas pensam primeiro nelas, assim, né? É o principal, né? Aqui não, você tem que lembrar que você vive em comunidade, né? Não Deixe o Sol Brilhar em Mim conta um pouco da sua história no Brasil e fala sobre a importância do sentimento da amizade, que une os dois principais personagens da trama. Olha, é o seguinte, no meu livro conta a história, né, de um garoto chamado Denis, né, que ele morava na Paraíba, né, perdeu os pais e ele vem morar na casa do tio, que mora no ABC Paulista, né? E chegando lá, ele é perseguido em casa, né, pela esposa do tio, que não gostou, né, do novo membro da família, né, que veio atrapalhar, né? E esse Denis, por ele não ter amigos, por ser uma cidade nova, né, ele está totalmente solitário, até que ele encontra uma garota estranha, né? E essa garota é um vampiro. Né? E a história, né, se conta, né, veja bem, a solidão dos personagens, né, a solidão que o encontro dos dois, né, cada um, né, ele, como fala, supera, né, os dois se encontram, se definem, né, então é uma história de amizade, né, é lógico, é uma história de terror também que conta sobre vampiros, mas não é aquela história convencional, né, não é Crepúsculo, tem mortes, acontecem mortes, mas o importante, né, é a amizade dos personagens, né. Levou quase um ano para o Evaristo terminar de escrever o livro. A falta de tempo foi o principal motivo da demora. O autor mesmo diz que boa parte da obra foi escrita nos intervalos de almoço do trabalho. Eu tenho que ter um estopim para fazer isso daí, né? E eu sempre escrevendo tal, assistindo a um filme, né? Esse filme, como fala, um filme sueco, né? Esse filme me motivou a escrever a minha história, né? A história que eu queria escrever, né? E eu iniciei uma página, 2, 50, 200, 300, consegui. Saiu o livro. Saiu o livro. Olha, assim que a gente casou, ele já pensava em fazer esse livro, né? Sempre sonhou em fazer um livro, né? E toda noite ele sempre comentava, né, que ele queria realizar esse sonho, né? Tanto é que não dormia, né, quase, mas toda noite após o serviço e tal, ele ficava sempre fazendo script. Rascunho ali. Um rascunho. Os rascunhos, né? E sempre dormia muito tarde, né? Para concluir. Quando eu sento aqui, eu começo a pensar em determinadas cenas, determinados momentos, o que é que eu vou escrever naquele momento. Então, hoje eu decidi uma cena, né, X. Aí eu me imagino aquela cena e eu vou desenvolvendo o que acontece. Noite inteira ficar acordado, escrevendo, né? Então eu fico admirado, eu também fico até assim, preocupado, né? Será que ele não vai ficar doente de tanto ficar trabalhando assim, né? Nem o próprio autor imaginava que o livro fosse chegar tão longe. Além dos 4.000 exemplares vendidos em menos de um ano, a versão digital, disponível para computadores, smartphones e tablets, já contabiliza mais de 1.000 downloads. Os leitores no Brasil, né, eles estão dando retorno, né? Então eu tenho um blog e aqui você vê várias pessoas, né? Eles estão lendo meu livro, eles tiram foto, né, com o livro fantasiado do personagem, mandam para mim, né? E tá muito legal, sabe, um negócio que eu fiquei muito espantado, né? A maioria dos leitores, né, são jovens, né, principalmente meninas, na faixa de 12, né, a 25 anos, né? E também tem os rapazes que lêem, mas o grande público que está lendo o meu livro, principalmente no Brasil, são de jovens, né? É a maior satisfação do Evandro, saber que a sua obra está sendo muito bem aceita lá no Brasil. Muitas pessoas falam para mim que quando eles estão lendo o livro, eles se sentem do lado do personagem, como se estivesse dentro da história. Então isso é muito legal, né? Eu não sabia que eu teria capacidade de fazer isso, não foi uma coisa que eu nunca imaginei, né? Mas as pessoas estão falando isso para mim, então é muito legal. Atualmente, o Evandro Ribeiro está no início da sequência de Não Deixe o Sol Brilhar em Mim. O título e a data de lançamento do segundo livro do autor ainda é indefinido.
A única certeza do escritor é da sua opção de morar no Japão por um longo tempo. Eu vou morar no Japão, né? Aqui eu não tenho condições assim mais de voltar para o Brasil. Está decidido, né? Eu vim para cá faz 20 anos, eu trouxe minha filha, que inclusive hoje ela não está aqui, né? Tá? Ela não é a Luísa, não está no Canadá, mas ela saiu, né? Hoje está passeando por aí. E quando chegou aqui tinha 4 anos, hoje tem 24, ela está totalmente, né? Como fala, é acostumada com a cultura daqui, né? Então eu não tenho como voltar e deixar ela aqui. Aqui o Evandro tem um emprego estável, possui casa própria na cidade de Motosso, em Gifu, e se sente bem integrado à comunidade nativa. E o Brasil, só a passeio para rever os amigos e a mãe que tem 70 anos de idade. A primeira coisa que eu tenho que fazer, por exemplo, é visitar minha mãe, né? Eu quero dar um abraço na minha mãe, que faz 20 anos exatamente, né? No dia que eu saí de lá no aeroporto de Cumbica, né? No dia 29 de setembro de 1992, minha mãe estava com a idade que eu vou fazer hoje. Você lembra desse dia? Lembro, muito lembro dos meus amigos que foram, né, me acompanhar na nossa despedida, né? E a primeira coisa que é isso é rever a minha mãe, né? São 20 anos de Japão sem ver minha mãe, meus amigos, meus parentes, meus irmãos. O Evandro não quer perder o ritmo. Todo o tempo livre ele está dedicando ao seu segundo livro. Além disso, criou o serviço de remessas que você estava esperando. Seu dinheiro chega em poucos minutos, no Brasil, na América Latina ou em qualquer uma das 400 mil afiliadas em 200 países. E o beneficiário nem precisa ter conta bancária. 24 horas, 365 dias do ano. Você ainda passa a contar com todas as vantagens do banco que está sempre perto de você. Envie dinheiro através de qualquer ATM do Seven Bank. Remessas a partir de 990 ienes. Não é barato? Onde tem Globo, tem Brasil. Disponível para ele. Bom, e na semana que vem você confere um Planeta Brasil com a mesma qualidade, mas de cara nova. Em Haiti nós teremos os repórteres Paulo Obuti e Nicole Okinocabo fazendo as matérias de lá. E eu e Luciano Tsuda vamos continuar cobrindo as matérias da região de Canto, tá bom? A todos um grande abraço, um ótimo fim de semana e até o nosso próximo encontro.